Mas chegar neste ponto de desdizer aos brasileiros o seu direito e colocar o Brasil em situação de perigo, porque tributação dessa forma é ruim, levará o Brasil a procurar também outros parceiros. E aí eles não querem que sejam procurados, porque eles falam, a China não pode, não se pode fazer relações com a Europa, apenas com os Estados Unidos e ser, portanto, capacho dos Estados Unidos. Sinceramente, ver o novo, defender taxação, essa eu não esperava. Só mesmo esse vira-latido em relação ao imperialismo americano. Ok. Senhores, a nossa analista Juliana Lopes tem uma pergunta. Senhores, vou fazer aqui a mesma pergunta para os dois. Vou começar pelo deputado Van Hatten. Deputado, a gente está tentando calcular ainda o impacto econômico, né, dessa alta tarifária, dessa alta das tarifas do presidente americano. Mas tem uma questão política que é muito sensível. O bolsonarismo não acaba prejudicando o Brasil quando atua dessa forma para que essas tarifas sejam impostas? Juliana, eu primeiro quero lamentar a qualidade dos argumentos do debatedor. Não é à toa que o PT se enviou nessa situação. O deputado Rogério Correia faz ataques aqui, inclusive distorcendo e dizendo que eu estou a favor da taxação do brasileiro. Isso é mentira. Não disse em nenhum momento. Desafio ele a pegar a gravação da minha fala inicial e dizer onde eu falei que a taxação é boa. Muito antes, pelo contrário, eu disse que eu lamentava. Mas o PT é assim, o PT distorce, ele usa argumentos falsos, inclusive impregna a narrativa dos meios de comunicação. Porque o que você está colocando aí como jornalista é que o bolsonarismo está prejudicando. Primeiro, eu não sou do partido do Bolsonaro. Segundo, eu estou preocupado com o meu país. Eu estou preocupado com a censura que está acontecendo no Brasil. Terceiro, o que está acontecendo agora é consequência daquilo que o PT, o Lula e o STF, sobretudo Alexandre de Moraes, fizeram. Consequência dos seus atos. O que Alexandre de Moraes fez, reiteradas vezes, foi ferir a soberania dos Estados Unidos. Porque ele congelou bens de empresas americanas nos Estados Unidos que não tinham a ver, por exemplo, com o processo do Elon Musk lá da China. Ele bloqueou bens da SpaceX. O Alexandre de Moraes, ele está pedindo prisão de cidadãos americanos em solo americano. O Alexandre de Moraes censurou redes de cidadãos que estão em solo americano, algo que não se coaduna nem com o direito internacional, nem com a Constituição americana, nem com os tratados bilaterais. Então, o que nós estamos vendo aqui, e apesar de ser por vídeo, a gente chega a sentir o cheiro de naftalina dos argumentos antigos, atrasados do deputado Rogério Correia. O que a gente está vendo aqui é um imperialismo, é uma completa desconexão da realidade. E se o PT e o Lula fizerem o que o deputado Rogério Correia está sugerindo, ou seja, endurecer a resposta, pode ter certeza, vai ter mais problema ainda a iniciativa privada, que eu tanto defendo e que o deputado Rogério Correia ataca todos os dias. E não dá para entender como, nesse momento da história do Brasil, nós continuamos rumando em pleno século XXI na direção de menos liberdades e mais restrição às atividades dos cidadãos brasileiros por conta, justamente, das ações equivocadas e muitas vezes criminosas de autoridades brasileiras. Eu lamento tudo isso que está acontecendo, é uma tristeza para o nosso país no dia de hoje. Deputado Rogério Correia. Veja bem, Trump ataca o Brasil, agora com tarifas de 50%. E o deputado Van Hatten fica contra o governo e o povo brasileiro que serão atingidos para isso. Ou seja, fica a favor do Trump. Por mais que ele diga que não, eu queria ver ele dizer: o Trump está errado, nós estamos com o Brasil, com o povo brasileiro, e precisamos ter uma posição unificada do Brasil para reagir. Mas ele prefere mirar na liberdade de Bolsonaro, como se Bolsonaro estivesse sendo injustiçado pelo Supremo Tribunal Federal. Não é verdade. Bolsonaro vai ser preso porque ele feriu a Constituição brasileira. E não pode ser o Trump a dizer que Bolsonaro não vai ser julgado pela justiça brasileira. Isso é acabar com a nossa soberania. Deste raciocínio que tem Marcelo Von Hatten e também os bolsonaristas, já que ele não se coloca como bolsonarista, mas parece,
com esse tipo de pensamento, se o Trump resolver invadir o Brasil, é capaz deles pegarem armas para ajudar os Estados Unidos a invadir o Brasil. Portanto, é impossível que a gente leve a sério esse tipo de argumento. O que nós precisamos fazer, óbvio, o presidente Lula vai tentar abrir ainda diálogo, embora seja muito difícil abrir diálogo com o governo do Trump, como é difícil abrir diálogo com bolsonaristas, como vocês estão vendo. O Brasil corre perigo e eles apoiam o inimigo, aquele que está nos atacando. Então nós precisamos, evidentemente, unificar o Brasil. Isso não só o Brasil, viu? Mas eu acho que o presidente Lula tem que buscar os BRICS, porque aí também está a história. Por isso é que existe imperialismo americano, sim, porque eles querem impor ao Brasil uma determinada política econômica, uma política internacional que não permite que existam os BRICS. A moeda tem que ser a moeda americana. Trump agora, para se dizer ele, o chefe do mundo, o imperador do mundo, ele ataca os outros países e ataca todos eles. É uma posição evidentemente imperialista, goste ou não da palavra, que não é atrasada, porque infelizmente Trump retoma com ela. A América para os americanos, e Trump quer se envolver na política de todos os países, e é isso que ele tem feito. Ele vai no Oriente Médio, quer ditar a política. Ele vai na guerra da Rússia com a Ucrânia, quer ditar qual a política que será feita naqueles países. Ele vem ao Brasil, quer taxar o Brasil, ele quer taxar o México, ele quer taxar a Argentina, ele quer taxar todos, ele quer ser o dono do mundo. E nós não podemos deixar de nos unificar para dizer que nós não podemos permitir isso, porque o mundo não pode ser dominado por um imperador. Nós precisamos ter as regras democráticas de convivência. E Trump está ferindo isso. Olha, ele, para invadir algum país daqui a pouco, não muda de roupa. E ele já ameaçou fazer com o Canadá, já ameaçou fazer com a Groenlândia e até no Golfo do México, no Panamá. Então, essa política belicista do Trump tem que ganhar um repúdio nacional. Agora, aqui, infelizmente, e hoje o Van Hatten apoiou a política de Trump lá na Comissão de Relações Exteriores. Portanto, virou um trumpista e não um brasileiro. Obrigada, deputado. Vou passar aqui para o Leandro Magalhães de volta. Um minuto para cada um agora, começando com o deputado Marcel Van Hatten. Deputado? Eu não tenho oportunidade de uma hora terminar também o debate, seria possível, porque eu comecei 2 vezes, depois ele vem e ataca e aí eu fico sem resposta. Acho que está desequilibrado aí. Não, perdão, eu estou concedendo 1 minuto agora, deputado, já para poder o senhor responder, já que o senhor foi citado pelo deputado o Rogério Corrêa. Entendi, tá bem. Bom, Leandro, é tão visível o nível dos comentários, porque, bom, o assinante da CNN, quem acompanha vocês, é inteligente, não acompanhado do debate. Ele parabéns pela comissão do programa, que precisa de um jornalista destacado. E parabéns aí à mesa. Agora, sugiro escolher um debatedor melhor do outro lado, porque ele distorce tudo, ele mente, ele simplesmente diz aqui coisas que não são verdadeiras. Imagina, o sujeito que tem uma pegou em armas. Quem pegou em armas foi essa turma do PT, que hoje está no poder, e que na época lá atrás quiseram instalar uma ditadura comunista no Brasil. Turma, inclusive, uma parte dela que foi objeto de anistia por sequestro, por assassinato, por roubo a banco. E agora vem falar que nós vamos pegar em armas para apoiar a política de Trump. Vocês estão malucos? Na verdade, o que a gente está falando aqui é que a culpa é do STF do Lula. O STF do Lula é que estão agredindo os direitos dos brasileiros. Isso tem um imperador nesse país, é o Alexandre de Moraes, que, inclusive, numa decisão recente, desrespeitou o parlamento brasileiro na questão do IOF e pediu para o Hugo Mota sentar na sua coxa direita, o Lula na coxa esquerda, e fazer uma conciliação que não existe na Constituição. Ainda bem que, até onde eu sei, o Hugo Mota não vai participar dessa decisão inconstitucional do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela oportunidade de responder aí, mas até é difícil responder, porque é tanto despautério que, puxa vida, eu lamento pelo assinante da CNN, mas certamente eu se divertido. Haverá outras oportunidades. Deputado Rogério Corrêa, o senhor também foi citado, o senhor tem 1 minuto para poder responder? Bem, Van Hatten hoje aprovou a moção de louvor ao Trump e não quer que eu chame ele de trumpista. Então, realmente, o mentiroso não sou eu. Basta que qualquer leitor olhe na comissão da CREDEM e vai ver o voto dele de moção de louvor ao Trump feito pela bancada do PL. Agora, realmente é ridículo essas alegações, é surreal. Ele quer defender a política que o Trump está fazendo de colocar para o Brasil 50% de tarifa, embora lamente isso, mas diz que isso é preciso para salvar Bolsonaro. O
Bolsonaro não pode ser salvo pela política do Trump. O Bolsonaro vai ser julgado e vai ser punido pela legislação brasileira. Hoje, a imensa maioria, em todas as pesquisas, coloca que o Bolsonaro teve culpa na tentativa de golpe. E é real o que eles fizeram no Congresso Nacional, quebra-quebra, bomba em avião em Brasília. Fizeram aqui, e Van Hatten sabe disso, no dia 12, diplomação do Lula, um quebra-quebra generalizado e até tentar invadir a Polícia Federal. Ficaram em frente aos quartéis, pediram o retorno da ditadura, intervenção militar. Foi isso que os bolsonaristas fizeram. Tentaram armar um golpe para que o presidente Lula não assumisse. O Bolsonaro vai ser preso, queira o Trump ou não, Van Hatten. Toca a vida para frente, para defender Bolsonaro e vamos ver como é que a gente constrói o Brasil e retira essa taxação ridícula que o Trump quer fazer com todo o mundo, incluindo o Brasil. Ok. Muito bem, senhores, eu vou chamar agora o analista Pedro Venceslau, que terá uma pergunta para poder fazer. Aí a resposta terá 1 minuto e 30 segundos. Combinado? Pedro? Boa noite, deputados. Vou fazer a mesma pergunta para os dois, uma pergunta curta. Os senhores acham que essa pressão de Donald Trump sobre o Supremo Tribunal Federal vai gerar o efeito desejado pelos bolsonaristas ou o oposto disso? Começando pelo deputado Marcel Van Hatten. Não, peraí, de novo Pedro. Deixa o Rogério começar uma. Eu já respondi 2 primeiro. Aí depois ele vem e não tem cabimento. Tudo bem, então vamos aqui virar. Então, primeiro o senhor deputado Rogério Correia, depois o Marcel Van Hatten responde. Agora, pedir só para respeitar aí o tempo de 1 minuto e meio, porque a gente está com o tempo bastante curto, e evitar a necessidade de réplicas. Ok, então vamos lá. Na verdade, não vão conseguir isso. O Supremo não pode se mirar, e é assim que deve funcionar o judiciário, por pressão de outros países. E nem pode funcionar pela conjuntura, e sim pela análise dos fatos. Eu fui da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que analisou esta questão tentativa de golpe. Os dados são reais. As provas que depois foram acumuladas pela Polícia Federal são intensas. Também houve delação, inclusive de Mauro Cid. Das delações se comprovaram posteriormente as provas. Elas são muitas. E Bolsonaro, o tempo inteiro, pelo menos desde 7 de setembro de 2021, ele veio subindo o tom para se tentar evitar as eleições. Eu costumo citar um exemplo, que este é taxativo. Bolsonaro se reuniu com um hacker chamado Hacker de Araraquara, o hacker Delgatti, junto com Carla Zambelli, que está foragida agora na Itália, porque agora a onda é essa, bolsonarista faz coisa errada e foge. E eles combinaram com Jair Bolsonaro, isso nós vimos na CPMI, combinaram que fariam um ato público onde o hacker mostraria que as urnas eram falsas e que nesta demonstração eles, a partir daquilo, fariam com que as eleições não existissem. E as urnas, eles votariam mentirosamente em Bolsonaro e sairia o resultado Lula. E com isso botariam fogo no Brasil. Okay. Isso foi antes das eleições. Depois que perdeu, pior. Esses dados estão lá. Então o Supremo Tribunal Federal vai punir Bolsonaro. Não adianta chororô nessa questão. Ele infringiu a lei, tem que pagar pela lei brasileira e não a lei de Trump. Obrigado, deputado. Marcel Van Hatten. Pedro, nem parece que o PT esteve na presidência por 14 anos, agora já está mais de 2, porque tudo é culpa do Bolsonaro. É incrível. Inclusive, eu que não falei em Bolsonaro desde o início, lá na minha primeira resposta eu não citei, continuo sendo acusado de estar aqui apenas defendendo o Bolsonaro. Que ele é perseguido, ele é assim como eu também sou. Eu não tive, infelizmente, o apoio do colega Rogério Correia numa investigação ilegal e inconstitucional que a Polícia Federal fez contra mim por um discurso que eu dei na tribuna denunciando o abuso de autoridade policial federal. Eu tenho unidade parlamentar para isso. E o deputado Rogério Correia também tem, para falar o que ele bem entender. Então, o que nós estamos vendo aqui no Brasil é o PT querendo monopolizar o direito à sua própria opinião ser a única, sem permitir que a oposição possa ter a sua. E isso é antidemocrático. Mas todo esse processo no STF é uma farsa. A delação de Mauro Cid já é nula, de pleno direito. Está comprovada. A própria imprensa relatou todos os diálogos que ele teve e que demonstram que ele foi coagido, demonstram que ele respeitou todos os aspectos da delação. Agora,
Para encerrar e falando do ponto específico, é claro que é lamentável o Brasil sofrer uma retaliação dessa nos Estados Unidos. E isso é culpa do Lula, isso é culpa do STF. O Donald Trump recebeu uma moção hoje na CREDEM por causa da sua posição, não por tarifas, mas em relação à defesa das liberdades. Assim como o Lula recebeu um recuo de Mauro Vieira por defender ditaduras. E aprovamos na CREDEM, que felizmente, e sou membro lá, está fazendo um trabalho representando o cidadão brasileiro que não aguenta mais esse desgoverno e a sua ditadura. Obrigado, deputado. Leandro. Conversamos ao vivo com os deputados Marcel Van Hatten e com o Rogério Corrêa, a quem aos dois eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço.